Bom dia, meu povo, que a graça e a paz do Senhor seja com você e com toda a tua família. Vamos ler hoje na Bíblia Sagrada Hebreus capítulo 7, que tem como título O Sacerdócio de Melquisedeque. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. O sacerdócio de Cristo é eterno. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia mais de que outro sacerdócio se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder da vida incorruptível, porque ele assim testifica: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E, na verdade,
aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Glória a Deus. Então, meus amados, nesse capítulo bíblico nós vemos que Jesus é o nosso sumo sacerdote, porque ele próprio ofereceu-se em sacrifício a Deus para nos perdoar os pecados. No versículo 25 deste capítulo 7 de Hebreus, diz que Jesus permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo e ele pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, meus amados, se nós queremos chegar a Deus, que é a fonte de todas as coisas, o Criador do universo, aquele que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, então nós devemos entender que não há ninguém que possa interceder por nós, a não ser Jesus Cristo. Não há intercessor para nos levar a Deus, para servir de mediador ou mediadora entre nós e Deus, a não ser Jesus Cristo, porque aqui neste versículo diz que Jesus vive sempre para interceder por nós, porque ele foi eleito por Deus, o sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Amém? Então, se chegue a Deus através de Jesus. Toda oração que você fizer, faça diretamente ao Pai, em nome de Jesus, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que Deus abençoe você e toda a tua família.